Boa noite, pessoal, tudo bom com vocês? Começando aqui mais uma live, né? Espero que vocês estejam todos bem aí, passando essa quarentena que nunca acaba, né? Mas vamos lá, enquanto vocês vão entrando, eu tenho duas notícias para dar aqui. Uma boa e uma não tão boa, né? Começando pela não tão boa, é que essa é a nossa última live dessa temporada. Mas não acaba por aí, nós já estamos programando um evento para substituir o nosso encontro virtual e já está chegando. A notícia boa é que semana que vem a gente chega com notícias novas para vocês de mais um evento que a gente está programando aí e que se eu fosse você eu continuaria ligadinho nas nossas redes sociais para não perder, para não ficar de fora. E voltando agora para o nosso evento de hoje, né? Já vou convidando a nossa participante de hoje para a gente poder fechar com chave de ouro. Só um minutinho. Olá, boa noite. Boa noite, tudo bom? Tudo jóia? Peraí, deixa eu E só botar o vocês? fone aqui. Pronto. Você tá me escutando direitinho? Tô escutando. Então, boa noite, como é que você tá? Eu tô ótima, e você? Eu tô bem, ficando dentro de casa com essa quarentena, aproveitando É, para colocar algumas coisas em dia, descansar um pouquinho. eu gostaria dessa parte de descansar um pouquinho, mas até agora só tem sido estresse. Parece que tem mais trabalho e mais coisa. Mas tudo Ah, bem. junta muita coisa em casa, né? É, Então vamos lá, vamos começar nosso bate-papo de hoje. Vou ok. começar pedindo para você se apresentar pra gente, falar quem você é, essa trajetória até aqui, contar um pouquinho de você. Bom, primeiramente eu gostaria de dar boa noite a todos que estão vendo a live e gostaria de agradecer pelo convite, né? Que é sempre Uhum. bom conversar com estudantes, especialmente da UERJ, porque eu sou filha da UERJ também, né? Fiz Muito bom. mestrado. É, eu sou geofísica de formação, me formei pela USP, lá no IAG. Trabalhei 2 anos com meio ambiente, e era o que eu achava que eu ia trabalhar, né? Meio ambiente, moro em São Paulo, é mais fácil. Só que teve um boom da área de petróleo, um boom na área de meio ambiente. Foi uma época muito boa em 2004. O país cresceu bastante, assim, e desenvolveram várias áreas. E aí eu tive a oportunidade de começar a trabalhar na Schlumberger. Trabalhei na Schlumberger, eu me formei em 2003. Trabalhei no campo até 2005. Entrei na Schlumberger em 2005, trabalhei até 2010. Trabalhei com suporte de software, eu trabalhava com Geoframe, um pouquinho de Petrel, fui a um site da Petrobras, morei aqui no Rio, morei em Salvador. Na época que eu vim para cá em 2005 não tinha nada em São Paulo de petróleo, nada. Aí veio a loucura do pré-sal, 2006. Quando eu saí em 2010 já tinha gente, um site em São Paulo, em Santos, né? Então mudou completamente o cenário. E aí eu passei no concurso em 2010 para a ANP e, bom, já são 10 anos, né? Passa rápido, E, né? bom, nisso eu estou falando já são 17 anos, né, de experiência. E a ANP, eu sempre achei que eu não tinha perfil para ser servidora, tal, aquele preconceito bobo. Entrei na ANP, eu me apaixonei. Trabalhei com aquisição de dados, eu entrei numa época boa que tiveram grandes aquisições de dados sísmicos, com gravimetria e magnetometria, e esses dados foram processados, a gente fiscalizou tudo isso, que foi muito bom. Viajei para um monte de lugar, viajei muito, viajei até para o exterior, pela Legal. ANP. Depois eu trabalhei no BDEP, também eu achava que o BDEP, carregar dados é chato, trabalhar com dados é chato, banco de... Adorei, trabalhei no BDEP, trabalhei um tempo um pouquinho com a sísmica, um pouquinho só, uns 3, 4 meses. Depois eu fui para o não sísmico e acabei sendo coordenadora da parte de métodos multifísicos, que até mudou a concepção, né? Não é mais não sísmico, agora é multifísico.
E depois eu voltei para onde eu tô agora, que é avaliar as bacias brasileiras, né? Em Uhum. especial, eu estou trabalhando com as bacias onshore e terrestres, né? E as bacias de equatoriais. A gente avalia os blocos para serem licitados, mas como eu vi aqui, acho que a gente vai falar mais a respeito. Vamos, vamos. Tem algumas perguntinhas Ok, separadas para isso. tá ok. Eu posso É, detalhar melhor. isso. Te perguntar, por que que você escolheu a geofísica assim? Você já tinha noção do que era geofísica quando você estava no ensino médio, antes de começar a faculdade? Também, a minha história é um pouco engraçada, assim. Na verdade, desde criancinha, eu sempre quis ser engenheira civil, né? Eu desenhava planta de coisa, assim, sabe? Ia brincar de profissão, eu brincava de engenheira civil. E eu sempre gostei de matemática, eu cheguei a ir para a Olimpíada de Matemática, tipo, fiquei em último lugar, mas fui. Aí eu, eu sempre gostei de matemática, aí chegou no ensino médio, eu adorava geometria, eu adorava física, então o que que eu vou ser? Engenheira, né? E meu pai tinha tentado fazer engenharia civil, então ele me deu maior força, ele achou que, poxa, eu vou ter uma engenharia civil, meio que civil, né? Assim, ele se projetou em mim, Realizando, assim. realizando o Ele é sonho dele em advogado, você. ele é advogado, ele é bem sucedido, ele foi até juiz, mas ele, assim, acho que ele tinha alguma coisa interna querendo ser engenheiro civil, né? Bom, entrei na engenharia civil, fiz o primeiro ano, segundo ano, terceiro. Segundo ano eu repeti, eu tive que fazer de novo. Aí o terceiro ano eu repeti, assim, eu lembro que eu repeti em algumas matérias, assim, umas três. No terceiro ano eu repeti em seis. Aí já emperrei, né? Já tava. Aí eu comecei a odiar, fiz estágio numa obra grande, eu fiz no Albert Einstein, estavam construindo uma ala nova. Fiz lá o estágio, não gostei de trabalhar na área de engenharia civil. Aí eu fui empurrando aquilo até onde dá, porque, poxa, meu pai queria, eu já tinha andado, apesar de não estar indo muito bem, eu já tinha feito algumas, já tinha evoluído bastante, né? Era mais fácil Uhum. me formar. Não consegui. Eu larguei a engenharia civil. Aí fiquei um tempo trabalhando, sem saber o que fazer. Olha que história louca. Fiquei trabalhando um tempo, trabalhei de secretária, de vendedora de pacote de turismo, trabalhei em loja de design, porque eu desenhava, né? Sabia AutoCAD e tal, de design, de projetos de interior. Trabalhei na Tokstok, eu trabalhei 3 anos na Tokstok. Tal, Bastante experiência. aí, aí chegou uma hora assim que eu me enchi e falei, eu não quero essa carreira, não quero. Eu tentei fazer arquitetura algumas vezes, não consegui. Aí pensei, eu não quero essa carreira não, de decoração muito chato, pessoa chata, eu quero ser cientista. Aí tá, abri aquele guia do estudante, isso eu já com 28 anos. Aí vi lá, geofísica. Aí eu gosto de física, gosto de matemática, gosto. Aí eu vi, era até o Cordani, que é o filho do professor Cordani, né? Que dava o Sim. depoimento, que ele era geofísico, trabalhava na Vale, que ele trabalhava com física. E eu vi que a concorrência assim, era baixa, falei, vou fazer isso, eu quero ser cientista, vou fazer isso. Assim, bem doida, né? Aí eu fui, fiz o primeiro ano, e na época que eu entrei na USP, eu falei, qualquer coisa eu peço transferência para Poli, eu sei que é mais difícil, mas eu tento, né? Assim, o primeiro ano eu fui bem, fui super bem, adorei. Aí eu lembro que eu até falei com a minha mãe, ai mãe, o que você acha? Eu termino a engenharia civil, né? Que dá para aproveitar a matéria ainda. Minha mãe, você tá gostando? Tô. Então continua, deixa isso pra lá. E eu fui fazendo. Aí quando chegou no quarto ano, eu lembro que foi o ano mais difícil, assim, que eu acho que a geofísica fica meio complicada. E eu quase larguei. Eu falei, não, dessa vez eu não vou largar não, porque eu me via como geofísica. Eu não me via como um engenheiro civil, mas eu já me via como geofísica. E foi assim que eu consegui terminar a geofísica. Quer dizer, eu me planejei a vida inteira para fazer uma coisa, não deu certo. E escolhi a outra de qualquer jeito e foi o que deu certo, gente. É isso. Ó, Essa é a minha vida. o nosso comecinho é meio parecido, porque eu também queria fazer engenharia civil, eu brincava de montar aqueles bloquinhos assim, de desenhar a planta, fazer isso tudo. Mas ainda bem que eu fui direto para geologia, não fui para engenharia civil. Poxa, geologia é legal. Acho que se eu pudesse voltar no tempo, talvez eu tivesse feito geologia também. Ah, Mas, muito bom, muito massa. é,
Mas assim, você já falou pra gente que você começou ali na área de ambiental, passou por mineração também, tudo isso antes do petróleo, né? É, que experiência que você adquiriu assim na área ambiental e de mineração que você acha incrível, assim, uma experiência que te dá satisfação? A área de mineração, eu fiz um estágio na Reconsult com o Renato Cordani, né? Ele tem uma empresinha pequena e na época da faculdade a gente não tinha muito estágio lá em São Paulo, né? Eram pouquíssimos estágios e um desses estágios era com o Cordani. E na época, acho que o Eduardo, estava lá o Eduardo Henrique, que é outro geofísico que agora está na Vale, né? Ele também era sócio e o Zanon, que trabalha no IAG também, trabalhava no campo. E foi uma época muito boa, porque eles fizeram parte de grandes levantamentos que foi feito pelo governo de Minas, né? De gravimetria. Não, não foi gravimetria, não. Foi magnetometria e gama-espectrometria. E eu ajudei eles com uns mapas, mas assim, mais para colocar no Geosoft. Uhum, Na minha época a gente dobrava mapa, né? Aquela uhum. coisa. Pagava conta no banco, às vezes. Então, assim, foi legal que, primeiro, eu conheci os dois, né? Uma empresa pequena, a dinâmica de uma empresa pequena. Foi legal que eu conheci algumas pessoas da área, que eles me levaram para congresso. É, assim, eu participei bastante do congresso, eles me levaram até aquele jantar chique que tem, né, tal, a estagiária lá no meio do jantar. Então foi uma experiência bem bacana. Só que aí eu fui para petróleo, né, pensei, nossa, nunca mais vou ver isso, né. Aí eu fui coordenadora da parte multifísicos e usei o conhecimento que eu tinha lá com isso. Ah, E muito bom. já de meio ambiente já foi diferente. Eu achei que eu fosse para a área de meio ambiente mesmo, né? Eu tenho até um artigo da faculdade que, quando eu fiz a graduação, eu fiz com um estudante que se formou comigo, depois ele fez mestrado posteriormente nessa área. Eu não sei se ele fez doutorado, mas na época ele tinha feito, logo depois da faculdade, ele fez mestrado. Ele tem até uma empresa em meio ambiente. E a gente fez um artigo no lixão de Serrana, lá em Ribeirão Preto, entre Ribeirão Preto e Serrana. E eu gostei muito, assim, porque métodos eletroresistivos, né? Você mexe com GPR, eu acho legal, assim, a física envolvida, né? Tudo simplesinho, tudo legal, tudo. Você conserta equipamento lá na hora mesmo, ele quebra, você dá um teu jeito, né? Aí é tudo barato, você tem que comer em lugar barato, tem que dormir em lugar barato. Aí eu fui trabalhar, foi legal também. Trabalhei 2 anos, eu peguei um projeto da Vale que a gente mapeava a contaminação nas linhas de trem da Vale, do Rio Doce, na época eu acho que era do Rio Doce ainda. E a gente, porque tem as linhas de trem da Vale, né? E tem Uhum. o lugar que eles abastecem lá os trens. E a gente mapeava para ver se tinha contaminação ou não com eletroresistivo e GPR. Eu gostei porque foi assim, foi uma fase que eu tive que lidar com pouco dinheiro e projetos muito caros. Não no caso específico desse projeto da Vale, tiveram outros projetos que eram bem, assim, com valor bem baixo. Então eu meio que entrei naquela cultura do pouco dinheiro, imprimir relatórios só quando fosse a última, sabe, a última A última versão. versão. Eu acho que é uma coisa que o pessoal do petróleo não tem, assim, não tem ideia. Tipo, se a gente imprimisse Do um que é pouco relatório inteiro, dinheiro. Ah. se a gente imprimisse um relatório inteiro na impressora laser, a gente ia gastar 7 mil, e tipo, era o dinheiro do projeto. Mas a empresa era legal, era bastante mulher, era bem. Só que era pequena, né? Aí ganhava mal, o geofísico não é muito valorizado no meio ambiente, mais geólogo e tal. Aí eu consegui esse emprego, né, da Schlumberger, que foi a grande alavancada, assim, Entendi. E divisor de águas. quando você mudou para petróleo, tinha algum motivo ou você mudou porque estava naquele boom mesmo? Então, bom, eu não sabia, eu me formei com 33 anos, né? Eu comecei a fazer com 28, me formei em 33, com 33. Então, assim, eu não sabia muito inglês, sabia só o básico, e eu já tinha me formado mais velha, então eu pensei assim, eu não sei se eu vou ter chance, assim, de trabalhar em meio ambiente, né? Geralmente o pessoal mais novo, e eram poucas pessoas que saíam de São Paulo,
e iam para a área de petróleo. Tinha alguns alunos que tinham saído e tinham entrado. Na época que eu entrei, tinha Elaine Medeiros, que tinha ido para a Schlumberger, que era a nossa ídola, né, na época. Mas depois foi o casal, o Cristiano e a Celina, né, os Marcolino. Mas assim, não era muita gente, não. Pouca gente veio para o Rio. E aí, depois de Entendi. 2005, começou Eu lembro que eu estava falando com a Celina num MSN, ela era minha amiga da faculdade, né? E ela perguntou se eu sabia de alguém que estava precisando de emprego na área de petróleo. Eu falei, brincando, eu. Ela, tá bom, vem Pode fazer emprego. Eu vir. vou te indicar, vamos ver, tal. E eu lembro que eles deram a resposta que eles queriam me entrevistar. Eu estava lá num campo, lá no Sergipe, sabe? Aí eu vim de Sergipe correndo, inventei lá, não, ó, tô tendo um problema, vim para fazer entrevista. Então foi bem engraçado. Não imaginei que fosse acontecer isso. De mudar de São Paulo, eu estava aberta para mudança, que era começo de carreira, né? Começo de carreira é bom você estar preparado para essas mudanças. Mas eu não imaginei que isso fosse acontecer. E também eu acho que a gente saiu de uma crise em 99 que a gente não imaginou que o país fosse ter alguma alavancadinha de novo, sabe? Entendi. Saímos de várias crises, mas em 99 Uhum. a gente foi melhorando, em 99 deu uma caída de novo, e estava todo mundo meio desanimado, né? Muitos colegas meus estavam desempregados, colegas de outras áreas, então eu não achei que isso fosse acontecer, não. Mas aconteceu, espero que melhore mais ainda. Que continue melhorando. Sim, claro. Você já falou pra gente no comecinho que você trabalhou na ANP. Eu queria pedir que você falasse mais um pouquinho da ANP pra gente, o que é, como é que ela atua na área do petróleo e gás. Por favor. Tá, a ANP, ela é uma agência, né, do governo federal, Nacional de Petróleo e Gás e Biocombustíveis. Ela é uma agência fiscalizadora, uma dessas agências fiscalizadoras, que tem outras agências, a ANA, né, da água, do transporte. A ANP é só para a área de petróleo. Ela foi criada a partir da Lei do Petróleo, de 90 agora sumiu, 98, 97, 98. Agora, eu olhei tudo isso, agora eu já esqueci. Não tem 98, problema. ela foi A gente criada. procura, depois a gente coloca por aí, o pessoal olha. Todas essas informações que eu estou falando, dá para você abrir na página www.anp.gov.br, tá? E aí ela é uma autarquia, mas ela é submissa ao Ministério de Minas e Energia. E antes da ANP tinha um Conselho Nacional de Petróleo, né? E ele tomava decisões da política do Brasil, junto com o MME. Tanto que muita gente que era o Conselho Nacional de Petróleo veio para a ANP, né? Muitos funcionários, servidores antigos são desse CNP. E aí o que aconteceu? A Petrobras, antes disso, tinha um monopólio do petróleo, né? Da exploração e produção de petróleo. Com essa lei do petróleo foi quebrado o monopólio, então a ANP foi o órgão que começou a fiscalizar, vender, dar concessão, a obrigação da ANP é contratar, fiscalizar e regular. Então, ela faz regulamentos para a área de petróleo, ela atua como um executivo, no poder executivo. Então, ela faz Entendi. regulamentos, faz normas, né? E, além disso, ela faz a contratação. Uma delas que vocês conhecem é da concessão de blocos, né? É um Uhum. contrato. Mas só que a gente não faz só essa parte, a gente regula também a parte de posto, de gasolina, de gás, de gasoduto, Entendi. oleoduto. Então, toda a parte de petróleo, gás e agora biocombustível, que foi anexada há um tempo atrás, não há pouco tempo, mas há algum tempo atrás, acho que 10 anos atrás, se eu não me engano, se não me falhar na memória. Tudo isso quem regula é a ANP. Entendi. Por isso que ela é conhecida com aquela famosa frase, né? Do posto ao posto, que ela regula todos os passos, né? Exatamente, ela regula desde da formação que está lá embaixo, a gente regula a parte
tanto de avaliar blocos que ainda não foram licitados, tá? A gente avalia, vê qual o valor que ele tem, valora, bota ele para leilão. Conforme ele é arrematado, tem uma superintendência que fiscaliza como é que as empresas vão fazer o processo de exploração, tá? E aí, depois que é declarada a comercialidade desse lugar, desse campo, desse lead, né? Ele vai para é declarado o campo, ele ganha nome, e aí vai para uma outra superintendência que fiscaliza a produção do petróleo. Aí, isso aqui que a gente está conversando é tudo a parte de upstream. Então, enquanto está ainda lá dentro do poço, tal, é tudo upstream. Aí, a parte que você transporta esse hidrocarboneto ou biocombustível, gasoduto, oleoduto, aí são os midstream. E a parte de poço, de refinaria, aí é o setor de downstream. Tá? Por isso que é do posto ao poço. Ao posto. Quer dizer, do poço ao posto. Inverti as Então ordens. é up, mid e downstream. Isso mesmo. Peguei. Tá? E a Vou gente até anotar trabalha aqui. no upstream. Isso cai em concurso, ó, quem quiser. Já vou até anotando aqui, já coloquei aqui, ó. Up, mid e down. Não vou Isso. esquecer. E te perguntar, como é que funciona a definição de blocos? Vocês fazem uma aquisição geofísica primeiro, depois vai lá e confere tudo e marca os blocos onde está? Ou alguém que já fez uma exploração prévia vem com os dados e vocês olham, definem o bloco? Então, bom, a INP, só para deixar bem claro, ela é dividida em diretorias e cada diretoria tem algumas superintendências, né? A gente trabalha com superintendência. A superintendência que eu trabalho, que é de definição de bloco, na verdade, apesar do nome dizer que a gente define um bloco, a gente não define um bloco ainda. Talvez no futuro. Talvez. Mas, na verdade, isso é enviado para a gente pelo Ministério Público, né, pelo governo. Um interesse, ele mostra lá, e o CNPE encaminha para a gente, e a gente avalia, e depois a gente manda essa avaliação de volta para eles. O bloco depende tanto assim, se tem do desenho da bacia, né? Se a bacia é bacia mesmo. Por incrível que pareça, tem algumas áreas que a gente ainda está mudando a bacia, porque não é delimitada, não é fechada, tá? Então, depende da bacia, depende do desenho da bacia, depende de algumas restrições, tanto ambientais como de terras indígenas, de algumas ações, de repente, populares, algum processo que pede para não ter atividade exploratória lá e às vezes é impossível a gente retira essa região que não pode ser levada para leilão, né, das avaliações. Mas o que acontece é isso, hoje em dia a gente não está adquirindo mais dado, isso aí foi parte do plano plurianual que aconteceu, que eu até participei, que geralmente os planos plurianuais são de 5 anos, tá? Esse que eu participei acho que foi de 2009, se eu não me engano, até 2014. Eu não tenho certeza, tem que dar uma olhada lá no site. Aí foi gasto nesse plano plurianual o dinheiro do PAC. Então tinha um dinheiro acho que uma verba de 1,5 bilhão. Se eu não me engano, a gente não tem, tá tudo bonitinho, tudo declarado, tudo transparente, é só entrar no site da ANP. E aí a gente fala quais aquisições foram feitas e foi feito várias sísmicas em bacias. Geralmente, quando a gente faz esse tipo de aquisição, são em bacias de nova fronteira, bacias que nenhuma empresa vai investir, né? E agora, atualmente, como a gente não tem mais verba, não tem mais o PAC, né? A gente não faz essas aquisições. Porém, todo dado que é adquirido nas bacias brasileiras são da União. Então, todos os dados que são adquiridos, mesmo sendo de uma empresa, ela tem uma confidencialidade, ela é da União, só que ela pode ter uma confidencialidade durante um tempo. Cada tipo de dado tem uma regra, então eu não vou me
detalhar ela Uhum. muito aqui, que senão eu vou demorar muito tempo. Mas assim, ela é confidencial, a empresa tem o direito de comercializar esse dado, e depois de um tempo ele vira público. Então na SDB a gente tem acesso a esses dados públicos ou confidenciais, mas assim, a gente avalia todos, e aí o que acontece? Quando tem uma licitação, no modelo que a gente tá vigente até agora, que é de concessão, a gente pode fazer uma apresentação, um seminário técnico antes da licitação, que a população tem Entendi. direito à informação, né? Aí nessas apresentações a gente apresenta dados públicos e comerciais, a gente depende da empresa autorizar, né? Porque às vezes a empresa gosta que a gente mostre o dado, mostre, aqui tem um lead interessante e tal. Já faz ele gosta que mostre, a pessoa veja, Já faz a promoção da empresa, já né? faz a promoção do dado, né? Já mostra que tem. Às vezes não, às vezes ela não autoriza. Mas a gente lida com esse tipo de coisa, assim, a gente acaba usando o dado confidencial que ninguém vê, então é bem interessante. Maneiro, bem sigiloso. Falando assim, depois que vocês definiram os blocos e tal, definiram, né? Os blocos e tal, eles vão para leilão, né? E assim, existem alguns tipos de contrato, que você já até falou aí, né? O concessão e partilha. Você pode explicar pra gente o que que é um contrato de concessão, um contrato de partilha, e depois falar rapidinho sobre cessão onerosa? Sim, posso sim. Bom, o contrato de concessão, a gente define um bloco, depois que vem as sugestões dos blocos para a gente, né? A gente avalia, tal, manda, mostra que às vezes algum lugar tem restrição, às vezes não tem dado nenhum no bloco, aí a gente pede para não licitar, porque aparentemente não parece ser uma área interessante. E também não. E aí o que acontece? A gente manda de volta para o CNPE, e aí o CNPE tem uma reunião e eles aprovam, aí sai em DOU e tal, e a ANP faz um edital e publica no nosso portal, né? No portal da ANP. Aí marca lá uma data para fazer a rodada de licitação, né? Antes disso, o contrato de cada coisa, cada contrato de cada rodada muda o edital, né? Ele varia de tempos em tempos, até porque o mercado vai solicitando mudança. Isso aqui eu não acho legal, tá? Então o contrato de concessão às vezes vai mudando. E aí é marcado o dia da rodada. Antes disso tem apresentações técnicas, né? Um desses é o sumário, uma dessas é o seminário de geológico e ambiental, né? Técnico ambiental. E aí depois vem a rodada. E na rodada as empresas precisam dar um valor de bônus de assinatura mínimo. Então, geralmente a gente estipula por bloco, esse bloco tem uma assinatura mínima de tanto, de, sei lá, 1 milhão. Então, a empresa ela tem que dar pelo menos 1 milhão ou um pouquinho mais. E agora, tinha uma outra regra antes, mas eu estava lendo no portal da ANP, além do bônus mínimo, ela tem que falar o quanto que ela vai fazer de unidade de trabalho, que são as UTs. Então, é o quanto que ela vai fazer de atividade exploratória dentro do bloco. Para vocês terem ideia, um poço furado é 1.000 UTs. Então, o que acontece? A ANP pega esse valor do bloco médio, né, e verifica o quanto que é isso em sísmica. Aí 1.000 e vai equivalendo. Quanto que é isso em gravimetria, quanto que é isso em magnetometria. E aí a empresa fala, eu vou fazer, sei lá, 1.000 UTs, vou fazer 8.000 UTs, vou fazer... Aí ela manda essa proposta, né, tanto de financeira e de UTs, dependendo do leilão, a porcentagem do quanto vale cada coisa muda. Então, eu não vou dizer, vale... Vamos supor que o bônus mínimo vale a 60%, o bônus vale a 60% e o UTs 40%. Aí, quem der o maior dos dois juntos ganha a licitação e aí tem que assinar esse contrato. Tá? Aí você fica com um contratinho daquela área que você vai explorar, né? Geralmente é atrelado a um período, por exemplo,
dando exemplo, tá? Varia de Uhum. área para área. De 6 anos, só que em 6 anos acho que dá para prorrogar para mais 2. E você tem que furar um poço nesse período, pelo menos. Tem que fazer as atividades que você prometeu e, no mínimo, furar um poço, Furar um pouco. tá? Aí, esse é o contrato de concessão. A partilha já é diferente. A partilha, que foi depois que entrou a lei do pré-sal, né? Que entrou a parte do pré-sal, a partilha, a empresa a que ganha, geralmente é a que dá a maior parte em óleo e gás hidrocarboneto, né? Da parte Uhum. do pré-sal, que está dentro daquele polígono. Se você entrar lá na ANP, na página, tem um mapa que dá para você ver dados georreferenciados da ANP, que é geo.anp.gov.br. Lá dentro você vê o polígono do sal. Nessa área, dentro do polígono, ainda é vigente a partilha. Então, a pessoa que ganha é aquela que dá mais a parte para o governo do que ela está produzindo, né, em óleo e gás. Tá? Entendi. E tem também seção onerosa, né, que vocês estavam Isso. gostaria de saber. Quando foi descoberto o pré-sal, a rodada 8, eu até anotei aqui, eu não vou saber falar com muito detalhe, não. Não tem problema não. Foi em 2010 que Só. aconteceu isso. Bom, a rodada 8 foi. A justiça bloqueou, ela não aconteceu, né? Depois veio esse marco regulatório com a parte do pré-sal. E a União deu para a Petrobras uma cessão onerosa, que ela podia produzir, né, até 5 bilhões de barris de petróleo em 40 anos, prorrogável por mais 5 anos. Aí o que aconteceu? O ano passado, como essa área, esses campos que ela tinha, porque ela tinha alguns campos, né, tinham mais de 5 bilhões de barris de petróleo, então foi levado para leilão o excedente, né, desse valor. Mas, eu tinha anotado aqui, agora eu vou esquecer. Eu e nomes. Elaine Nomes. Ah, sim. O ano passado foi bidada apenas a parte do Campo de Búzios e Itapô. Acho que tinha mais 2 áreas que não foram bidadas da seção onerosa, do excedente da seção onerosa. Então a Tá? seção onerosa, ela é tipo o leilão daquilo que passou dos 5 Dos- bilhões de barris da Petrobras. Isso, isso. Entendi. Como ele é muito maior que isso, então foi o excedente dessa parte, desses 5 bilhões, foi para leilão o ano passado. Agora, bom, 2 áreas não foram leiloadas, então a gente vai. E tem um outro contrato também, não é outro contrato, mas na verdade outra forma de leilão que agora é nova. Acho que a partir de 2018 foi feita uma. 2018 não, 2016, se eu não me engano. Uhum. Foi aprovado também a rodada permanente. Os blocos que foram para leilão e não foram arrematados, e os blocos que foram devolvidos entram para essa rodada permanente. Ela está sempre em oferta. Então, o que acontece? As empresas têm que se qualificar, né? Qualquer leilão ela tem que se qualificar. Qualificação é assim: eu sou uma empresa que tenho tanto de verba, tanto de capital, tanto de acionista, tanto de material, tanto de tecnologia. Aí você classificar, ela é uma empresa grande, gigante, então ela Uhum. consegue ir para águas ultra profundas. Então ela é um. Ela é grande, gigante, mas não é tão gigante assim, então vou colocar como 2. Então tem essa classificação que a ANP faz também, com as operadoras, né? Entendi. Aí ela vai lá num período, se classifica, aí ela fala, olha, porque são, sei lá, centenas de blocos que estão lá para leilão, né, da rodada permanente. Aí ela fala, eu estou me interessada no bloco tal, tal e tal. Aí o que acontece? A ANP bota isso em edital, oferece, explica para o mercado que teve uma empresa que já se manifestou interessada nesse bloco, e aí esses blocos vão para leilão. De tempos em tempos a gente faz esse leilão da rodada permanente. Aí e Entendi. tem tido bons resultados. É bom que o bloco fica fixo, né? As empresas sabem onde é, então é bem interessante para o mercado.
Entendi. Atualmente você trabalha na superintendência de definição de blocos. Isso. E qual é o papel dessa superintendência dentro da ANP? Então, ela faz a avaliação dos blocos, né, que são enviados para a gente, porque o que acontece é necessário fazer a avaliação geológica e geofísica dos blocos, para ver se ele tem lead, se ele não tem lead, se ele é interessante, se ele não é interessante. Se ele não é interessante, ele vai receber uma nota baixa, geologicamente, né? Se ele é interessante, ele vai receber uma nota mais alta. Então a gente faz a valoração desses blocos para irem para leilão. Ou faz, eventualmente, se tiver mais dados, a gente faz uma estimativa de Uhum. volume. Às vezes tem algumas demandas do Ministério Público também, perguntando o quanto de volume em tal área tem. E a gente tem que atender, aí estuda todo mundo, senta todo mundo, estuda e dá esse estimativo para o governo. É como se fossem os olhos do governo para a área de petróleo e gás, mas é mais para não. A gente não faz a fiscalização das áreas que já estão concedidas, a gente faz de novas áreas. E Entendi. também a gente tenta verificar as áreas que ninguém nenhuma empresa está olhando, a gente faz avaliação também para tentar fomentar essas áreas de nova fronteira. Entendi. Entendi. Deixa eu só fazer um comentário aqui para quem está assistindo. Quando vocês mandam uma perguntinha aqui, vocês podem ficar livre para ir mandando várias até. A gente faz ela no final, se der tempo. Algumas que Tá vocês bom. mandaram aqui já está até na nossa listinha, daqui a pouco a gente pergunta. Voltando para a conversa agora, existe alguma diferença entre blocos onshores e offshores, além da localização geográfica? Você diz com relação à comercialização, assim, para contrato de concessão, esse tipo de coisa? Até Pode ser tem. também. Pode ser. Tem algumas diferenças, as operadoras são diferentes, a aquisição de dados são diferentes, as empresas que a gente chama, a empresa de aquisição de dados, né, as EADs, são distintas. Fazer uma sísmica em terra é bem mais complicado, porque você tem proprietário, tem comunidade, né, do que no mar é mais tranquilo. Mas, assim, em relação a contratos, por exemplo, quando você tem... Eu estou falando aqui toda hora de Nova Fronteira, eu não sei se é claro isso para vocês. Existem áreas que são bacias maduras, que já são bem conhecidas, né? Dentro das Uhum. bacias maduras, por exemplo, eu vou dar um exemplo. Bacia do Sergipe-Alagoas, que é bem conhecida. A parte Deixa eu de aproveitar para Alagoas, te lá norte, perguntar. Vou aproveitar sim, para te perguntar uma pergunta que eu tenho aqui para frente, então, que é o sim. que seriam as novas fronteiras? Ah, Aí é você já isso mesmo. aproveita e explica. Eu ia explicar isso mesmo. Por exemplo, dentro da bacia mesmo de Sergipe-Alagoas, se você olhar mar, offshore ou onshore, mais para a parte norte, a subbacia de Alagoas, ela não é muito conhecida. Então a gente já fala que essas áreas, mesmo dentro da Madura, da bacia Madura e bem conhecida, tem áreas de Nova Fronteira. Nova Fronteira são bacias como Parecis, Bacia dos Parecis, São Francisco, Acre, Bacia do Amazonas, que tem algum dado, até Solimões, apesar de produzir óleo e tal, ela não é muito conhecida, então a gente considera elas nova fronteira. Inclusive a agência vem estudando bastante a bacia. Solimões, Amazonas, Parecis, Parnaíba, São Francisco, Paraná e Tucano Sul. Tá? Só para vocês terem uma Hum, ideia. Então, isso para a gente considera, tem outras bacias de nova fronteira, mas as que a gente. Tem até bacias que também são interessantes para prospecção ou para exploração de petróleo e gás, ou até pode gerar produção, mas só que às vezes tem alguma restrição ambiental ou de povos indígenas que moram na área que e a gente acaba descartando. Então, deixa essas que são mais fáceis para estudar, né? Mas mesmo assim, entendi. por exemplo, a margem equatorial, a maior parte é Nova Fronteira. Um tempo, quando eu entrei na NP, a bacia de Campos, ela era uma bacia já madura, né? Mas a parte de pré-sal dela era Nova Fronteira. Então, às vezes, embaixo da mesma bacia, você tem uma área de Nova madura, fronteira. embaixo dela, Nova Fronteira. A Então, gente nova chamou de fronteira. ou Nova Fronteira ou Fronteira Exploratória, é a mesma coisa, tá?
é bacia desconhecida. Entendi. São aquelas áreas, então, que ainda falta chegar à exploração, ainda falta ter mais conhecimento. Sim, e especialmente se ela tem algum interesse para exploração e produção de hidrocarbonetos, né? Não adianta você estudar uma Entendi. área que não vai ter nada mesmo, você praticamente não, ou pouco, né? Tem que ser promissora, no caso da NP, tá? Entendi. Aproveitando aí esse papo de bacias, dentre as bacias brasileiras, onshore aí que você falou, a gente sabe que você já trabalhou ali na bacia do Parecis, na bacia do Sergipe Alagoas, e a gente ficou sabendo que você chegou a nomear uma formação. Você pode contar pra gente essa história de nomear uma formação? Nomear uma formação? Não, eu cheguei a nomear Grabens, né? Grabens. Conta pra É, gente um é. pouquinho. Então, a gente fica até. Essas coisas a gente só faz com a ajuda dos adultos, né? No caso, era o Zalan que estava comigo. Bom, a Bacia do Parecis ela é bem pouco conhecida, né? E a gente já continua estudando ela continua sendo um desafio complicado. Ela tem uma carência muito grande de dados, né? E na época que eu fiz o mestrado, tinha poucos estudos. Os estudos que tinham, por exemplo, da Petrobras eram maravilhosos, eram perfeitos, só que num bloco muito pequeno. E esse trabalho que era da Petrobras antes da quebra do monopólio, de avaliar a bacia inteira, dar nome de Graben, ver todos os dados, agora não é mais. A Petrobras já não tem esse alcance. Ela até tem todos os dados, mas às vezes ela não tem uma equipe para fazer isso. Ela prefere pegar uma equipe boa dela e botar para o pré-sal, botar para a área onshore, que de repente dá mais retorno para a empresa, né? Acaba ficando meio de escanteio. Então, quando ela faz até estudos na parte do Parecis, ela faz num pedacinho muito pequenininho. Uhum. Então, o que aconteceu? Tinha essa demanda pelo Parecis, eu tinha feito algumas aquisições, já não foi o primeiro lugar que eu acompanhei sísmica, né, até, então eu já tinha um carinho pela bacia, e eu vi o dado ali nascendo, eu ajudei a fiscalizar tal. O magneto telúrico também eu acompanhei, a aquisição magneto telúrica. E aí eu vendo os dados, eu comecei a pensar, não, eu vou estudar essa bacia, ninguém estuda. Aí eu comecei a estudar. Aí peguei gravimetria, peguei outros dados, a gente foi modelando. Eu meio que fiz trabalhando, uma mão trabalhando, a outra fazendo a modelagem. E aí no final, os alunos falaram, se você acha que é o Graben, vamos dar nomes para os Graben. E eu fui olhando, cidade próxima tal, e fui dando os nomes. Falei, bom, é assim, então eu vou dar nome. E dei, mas hoje em dia eu não sei se eu concordo, como eu vi outros dados, né, dados mais novos, então tem, assim, o estudo que está lá tá bom, mas assim, ainda tem dados mais novos, dá para fazer mais coisa ainda. Dá pra Estamos achar mais trabalhando, Graben? vamos estar trabalhando, estamos trabalhando nisso. Será que dá pra achar mais Graben, colocar mais nome? Não, acho que mais grave não, mas dá para confirmar os que estão lá por gravimetria. Bom, E muito talvez bom. eles sejam maiores. Ó, uns altos estruturais aí, quem sabe, né? Pô, bacia linda. Como a gente está trabalhando, fazendo um artigo para o Congresso até, vai ter uma apresentação. Se tiver Congresso, né? Não sei se vai ter o Congresso de Geologia. Ele foi A gente adiado explica para o ano que melhor. vem, né? Eu espero que aconteça. A gente está mandando alguns artigos para já falar mais ou menos o que a gente está vendo, né? Porque é interessante o mercado até saber o que a gente está. Porque, assim, se a gente não tocar essas bacias, dificilmente uma empresa vai entrar lá e investir dinheiro. Então tem que ser o governo mesmo. Tem que mostrar ali como é que tá o processo, né? Onde que tá o, o óleozinho para instigar as empresas, né? É, isso mesmo. Tem que É, praticamente uma achar o óleo. pergunta. Fizeram uma pergunta aqui em cima que é o que você acha o que você pensa do futuro da área de petróleo e gás para os próximos anos, visando o que a gente está passando no momento? Olha, eu acho que a matriz energética nos próximos anos, eu não sei se vai ser nos próximos anos, 5 anos, 10 anos. Eu não sou estudiosa dessa área para
para entender, mas eu acho que a matriz energética está mudando fortemente para gás. Uhum. Eu não sei se vocês escutaram falar desse problema que aconteceu em Roraima, que a Roraima comprava toda a luz da Venezuela, né? Aí, com o desgaste político entre Brasil e Venezuela, Roraima está sofrendo um pouco de problemas, né, de infraestrutura com relação à luz, à energia elétrica, né? Aí o que aconteceu? Isso acendeu interesse nas áreas de campos, né? Campinhos lá das bacias do Amazonas e da bacia de Solimões. Então, assim, tem campos que foram encontrados na década de 60 e ninguém mexeu, né, nesses campos. E, de repente, agora, só agora eles vão começar a ser viáveis. Eu acho isso bem interessante. Tem outro projeto também, quem quiser dar uma olhada na internet, que é o REAT, que é um projeto do governo para reativação das bacias maduras terrestres, né? E também a gente estuda, vem estudando, tem alguns grupos subgrupos dentro desse programa, que estão estudando as bacias maduras, e tem um outro grupo que eu até faço parte, que é o 3, que está estudando bacias tanto maduras como de Nova Fronteira. Até o professor Uhum. René e o professor Egberto fazem parte desse grupo, né? Estão participando. Então, assim, por enquanto a gente está na fase só de estudar, analisar, entender o problema, para depois, de repente, colocar ali, ó, aqui precisa de projeto, ali precisa de projeto. Então, assim, tem um esforço, eu acho que do governo, sabe, para tentar fomentar a volta Entendi. das bacias, da produção em bacia onshore, porque o que acontece, ela gera muito emprego e é diferente da offshore, porque a onshore ela, além de empregar a pessoa de mão de obra muito qualificada, como a offshore, como acontece na offshore, ela também contrata gente como, assim, pessoal da lavanderia, faxineira. Então, assim, ela emprega muita gente nessa cadeia que tem baixa Da qualidade de mão de mão de obra. obra, né? Barata. Entendi. Então, ela acaba sendo muito importante para, por exemplo, sei lá, para o Nordeste, para o Norte, para acaba gerando empregos, né, interessantes para a Sim. área, salários altos andando por ali. E é sempre bom, né, Uhum. desenvolver. Talvez se o governo investisse mais em pesquisa, ao invés de tirar o dinheiro das pesquisas, né? Porque são as pesquisas que acabam levando as empresas para lá, né? Mostrando que lá tem um filé mignon, chamamos assim. Também, tem também, sempre qualquer dinheiro gasto em pesquisa, sempre tem retorno, né? A gente sabe Sempre. que sempre vai ter retorno. Eu estou sempre do lado da pesquisa. Muito Tudo bom. que precisar, que a pesquisa precisar de mim, eu tô pesquisa, inclusive faço pesquisa de hobby, de tanto que eu gosto, mas eu concordo com você. Ó, fizeram uma pergunta aqui. E o projeto Mulheres Geofísicas? Eu acho que é para você falar um pouquinho sobre mulheres Ah, geofísicas. muito bom. Bom, então, as mulheres geofísicas começou como um grupo, né, do Facebook, em 2017, 2018, não, 2017, minha memória tá bem ruim, 2017. Aí começou com alguns posts, em 2, 3 dias tinha 500 pessoas lá dentro. E a gente analisando, colocava um post, um monte de curtida, todo mundo participando, todo mundo falando. Então, assim, é um grupo orgânico, bem ativo, as pessoas participam, colocam coisas lá. E aí entrou um grupo de moderadoras lá também, bem no começo, né? Bem Uhum. ativas tal, e uma que se destacou foi a Débora Barreto, que sempre tocou as coisas, organizou uma mesa redonda sobre assédio. A gente fez uma mesa redonda que no final acabou não sendo uma mesa redonda, foi um desabafo que, por problemas técnicos, a gente não divulgou, né? Mas aí o que aconteceu? No começo do ano passado deu uma parada, eu acabei saindo.
E o grupo continua andando, até o Comitê de Mulheres da SEG se interessou também, porque acaba tendo mais do que o grupo deles lá nos Estados Unidos, acaba tendo um engajamento mais Uhum. forte, está sempre publicando, né? Aí a gente começou a abrir outras mídias, página das mulheres geofísicas, LinkedIn das mulheres geofísicas, e aí agora, um mês, dois, a gente fez uma renovação, mudou as moderadoras, o pessoal que toca, e virou um coletivo de mulheres geofísicas. Então a gente está bem orgulhosa. Amanhã vai ter uma live com a Débora na SBGF, por favor vejam, com a Débora Barreto, que é maravilhosa. E uma das coisas que a gente está fazendo, uma das pautas eu não vou ficar falando muita coisa, porque eu quero que ela conte tudo amanhã, que senão vai adiantando tudo. Não vai dar Mas, spoiler, né? não vou dar spoiler. Mas uma das coisas que a gente está vendo é se cria, de repente, um comitê de mulheres para a SBGF. A gente está conversando com a SBGF para ver se consegue, para trabalhar Entendi. para tentar, né? Na verdade, o objetivo é fomentar que as estudantes continuem na carreira, né? E terminem e virem novas geofísicas e virem novas líderes né, e criem mais Entendi. força, porque senão fica muito pouca mulher e fica difícil. Por Já mudou mais mulheres bastante. nas ciências, né? Mas é legal porque o pessoal é novo, né? Pessoal novo, bem engajado, bem motivado e para mim é bom. Eu gosto disso, né? Eu gosto estou sempre com alguma estagiária, sempre estou ensinando alguém. Agora eu estou com a Cibele, né? Que é daí da UERJ, a minha estagiária, Sim. que é maravilhosa. Então eu sempre eu falo para eles, eles acham que eu estou ensinando alguma coisa, mas na verdade eles que ensinam. Eles sempre perguntam alguma coisa que eu penso, ai Deus, eu nunca pensei nisso. Aí eles vão lá, e eles mesmos respondem, ou eu tenho que estudar para responder para eles, né? Então é muito boa essa Aprendendo em troca. conjunto. É, Para finalizar, então, vou fazer a última perguntinha aqui. É uma pergunta que eu faço praticamente para todo mundo. Acho que eu faço para todo mundo, na verdade, né? Que é. Deixa eu ler aqui para falar ela certinha. O que você acredita que seja essencial para um geólogo geofísico entrar no ramo de óleo e gás? É tipo para você falar um pouquinho do que você acredita que seja essencial para a pessoa entrar no mercado. Uma de óleo dica. e gás, eu acho que hoje em Isso. dia está bem, assim, não dá para mais entrar no setor de óleo e gás sem inglês. Não, não é mais possível, acho que tem que ter inglês. E assim, tem que estar disponível para mudança de, talvez, se você mora lá no Rio Grande do Sul ou mora em São Paulo, você tem que estar disponível para mudar de cidade e talvez de país, assim, principalmente começo de carreira, né? Tem que estar disponível para tudo isso. E isso tanto faz ser mulher, ser homem, tem que estar aberto para essa mudança, porque às vezes a empresa te contrata, fala, você vai ficar no Rio, vai ficar em São Paulo. Você foi contratado para ficar em São Paulo. Aí você passa 1, 2, 3, 6 meses, ele fala, então, a gente achou uma vaga aqui para você lá em Buenos Aires, você pode ir? E você tem que ir, certo? Não é que você tem que ir, você pode falar que não vai, mas você vai ficar meio, começo de carreira, vai ficar meio de filme queimado, né? Então você tem que estar disponível, começo de carreira tem que estar disponível para mudanças radicais. Ou ir para campo. E eu acho assim, é sempre bom você se vender, sabe? Saber se vender. Você chegar Uhum. lá e, antes de você fazer uma entrevista, você pensa em casa lá, não, por que essa empresa precisa de mim? Porque eu sou a cara do que ela precisa. Vai lá, pesquisa o que a empresa faz. Chega lá mostrando, não, eu vi isso, a empresa faz isso, faz aquilo, ela faz aquilo outro. Eu sou essa pessoa que vocês estão precisando. Eu acho que o geólogo, ele sabe se vender. Eu acho que a geração nova de geofísica também sabe, mas eu acho que a minha geração não sabia se vender como geólogo, entendeu? Poucas pessoas, por isso que eu falei que poucas pessoas sabiam. E eu acho que um problema do geofísico também é que ele não, ele assim, ele pode fazer mais, entendeu? Mais do que ele está fazendo pela área de petróleo. Eu acho que ele podia se vender mais, né? Ah, não, Entendi. ó, você sabe interpretar cisco, mas a gente também sabe fazer, modelar isso e dar uma informaçãozinha a mais. Então, eu acho Uhum. que é isso, entendeu? Pensar em como se vender.
como profissional. Não é a empresa que precisa, que não é a gente que precisa da empresa, é a empresa que precisa da gente. Ah, é? Não tenha dúvida. Sem você, a empresa. Você tem que. Mesmo que. Entendeu? Você tem que vender isso até o final. Tem que falar, não, eu tenho essa característica, ó, isso que você está procurando sou eu. Não tem ninguém no mercado que tenha isso, entendeu? E as empresas gostam disso, porque vê que você está interessado, vê que você foi atrás, né, do que é a empresa e tal, é bacana. Entendi. Te agradecer, então, finalizar o nosso papo te agradecendo por ter vindo até aqui, por ter dado várias informações até que caem em concurso. Então, para quem assistiu aí e quer fazer alguma prova depois, ó, já tem algumas Isso respostas aí. na mão. Muito obrigado por ter aceitado esse convite. Estou muito honrado com a sua presença aqui com a gente. Volto a agradecer a vocês também e estou disponível para qualquer live que vocês quiserem, porque, como eu disse, eu sou filha da UERJ e como eu sempre estudei em faculdade pública e fiz mestrado em faculdade pública, eu sou servidora pública, eu tenho que dar esse retorno à sociedade. Tá Francina, ok? muito obrigado. Obrigado a todo Obrigada. mundo que veio com a gente até aqui. Até os nossos próximos eventos. Tchau, Até tchau. mais. Tchau, tchau.